Nós mais uma vez aqui reunidos para o estudo do Evangelho de Jesus, para que nós realmente possamos a cada dia estar um pouco melhores do que estávamos ontem, né? Então hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre a verdadeira confiança de Deus. E para começar em Deus, né? E para começarmos a nossa tarefa dessa noite, nosso Evangelho dessa noite, vamos iniciar com uma prece, elevando os nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus, a Deus nosso Pai, imaginando Jesus no alto, de braços abertos, e os seus braços formando um cone de luz, através do qual descem as vibrações do seu amor infinito sobre toda essa casa. Vamos sentindo que toda a casa, em toda a sua extensão, vai se enchendo da luz do coração do Cristo, nos preparando para realmente entrarmos em contato com as energias do plano maior. E este cone de luz rebrilha e irradia-se para todas as pessoas que estão aqui ao nosso redor, para todas as casas ao nosso redor e para todo o bairro, iniciando o nosso trabalho de conexão com o Senhor, a fim de que a luz do seu coração alcance a todos aqueles que nesse instante se encontram necessitados. Que a bênção chegue até eles através da nossa prece de Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, à medida que perdoamos aqueles que nos tenham ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, porque vossos são o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja, com a graça de Deus. Muito bem, então vamos começar agora uma reflexão sobre a confiança, a verdadeira confiança em Deus. Fenelon, no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, o espírito luminar Fenelon diz, ele nos esclarece que todos nós trazemos dentro do nosso coração a centelha divina do momento da criação. Então nós temos dentro de nós a energia de Deus. Pulsa no nosso coração a energia de Deus. Isso quer dizer que o Criador está em nós e está em todas as criaturas. Em tudo que é criação dele, ele está presente, né? Mas como que a gente faz para acessar essa divindade dentro da gente? Nós sabemos que a centelha divina, com todas as potencialidades da perfeição, significa que nós temos aí a possibilidade de nos tornarmos perfeitos. E vamos desenvolvendo aos poucos cada uma dessas características, dessas potencialidades. Mas nós já temos a energia de Deus dentro de nós. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, itens 23 a 27, fala de Jesus acalmando a tempestade. Não sei se vocês se lembram, vamos relembrar. Era assim, Jesus disse aos apóstolos, eles tinham terminado o trabalho deles no lago, e Jesus disse, vamos para o outro lado. E eles entraram no barco, outros barcos os seguiram, e quando eles estavam no meio do lago, que o lago de Genezaré era um lago muito grande, estavam no meio, de repente começou uma ventania, um vendaval, na verdade, que formava ondas na água e estava jogando água para dentro do barco, e eles se viram na possibilidade de perder a vida. E estavam desesperados, amedrontados, e Jesus, no outro lado, deitado num travesseirinho. Eles devem ter pensado assim, meu Deus, como é que ele fica deitado lá no meio dessa tormenta toda? Aí foram lá e chegaram para ele e disseram, mestre, não te importas que morramos todos? Ele levantou calmamente, e, olha o vento, olha como o vento está jogando água dentro do barco. Aí ele levantou muito calmamente, estendeu a mão e falou para o vento, aquieta-te. E o vento se aquietou, e as ondas pararam, e o barco ficou na tranquilidade. Veio a calmaria. Aí Jesus perguntou para eles, ainda não tendes fé? Nós, nesses 2 últimos anos, vivemos
sob uma tormenta imensa. Nós vivemos no meio de um vendaval que mudou completamente a nossa vida, né? Veio a tempestade do vírus que alterou toda a vida de todas as pessoas. Nós estávamos aí nesses 2 anos no meio dessa tormenta e ficamos amedrontados, muito amedrontados. Nós não sabíamos o que fazer, como os apóstolos, nós não sabíamos como parar o vendaval, nós não sabíamos como fazer para impedir que as pessoas ao nosso lado fossem partindo para a espiritualidade em números imensos. Nós ficamos completamente perdidos, atordoados e amedrontados. E neste ponto, como é que nós vamos fazer? O que a gente faz? Será que Jesus estava dormindo? Será que ele dormia enquanto nós estávamos aqui vendo tantas pessoas abandonarem o barco da vida de uma maneira tão inesperada e tantos de uma vez, né? Pode ter passado pela nossa cabeça, será que Jesus estava dormindo? Mas a gente sabe que não é nada disso. Nós sabemos que ele estava muito presente, muito, muito presente. Que tudo isso era um presente dele para nós. Quando você fala isso, as pessoas se revoltam. Mas ele é realmente um presente dele para nós. Toda essa tormenta para que nós realmente mudássemos a nossa maneira de agir e de ser. Para que nós tivéssemos um chacoalhão para realmente prestar atenção no que precisa ser visto e no que precisa ser mudado, no que precisa ser feito a respeito dessa humanidade terrena nesse momento, né? Então, qual que era o recurso? O que aconteceu? O que nós fizemos nesse período? Nós não sabíamos o que fazer. Então, seguimos as orientações que nos foram dadas. Mas a primeira coisa que a gente fez foi recorrer a Jesus. Foi recorrer a Jesus através das nossas preces. Algumas vezes, muitos de nós desacreditaram. Muitos de nós, não compreendendo a beleza do momento presente, a profundidade do momento presente, muitos desacreditaram. Mas quando a tormenta ficava um pouco maior, o medo crescia mais, a gente corria para o colo do Cristo. A gente corria para o colo do Cristo através da prece. Desacreditando ou não, nós corríamos para o colo dele. E Jesus deve ter perguntado, onde está a vossa fé? Assim como ele perguntou para os apóstolos, ele deve ter perguntado também para nós, onde está a vossa fé? Vejam bem, tudo aquilo que parece desastroso e negativo em nossa existência, nada mais é do que a vida, a própria vida, articulando caminhos para que possamos chegar aonde nós devemos estar, para que possamos chegar aos nossos reais anseios de progresso e felicidade. Essas são palavras de Emmanuel. É a vida, a vida articulando o caminho, descobrindo soluções, né? Nós vivemos durante bastante tempo a noite escura da dor. E ainda muitos de nós ainda vivem o medo, ainda vivem a incerteza, ainda vivem com medo, atormentado por esse vento que ainda de vez em quando vem e dá uma batida na porta. Muitos ainda estão nessa situação, mas é preciso clarear a mente e clarear o coração. É preciso buscar os recursos divinos em nós, a nossa energia divina que está dentro de nós, para clarear a nossa mente e para clarear o nosso coração. Nada está errado, nada está errado. Nós estamos vivendo um tempo de recapitulação das lições, ou que não foram aprendidas, ou que não foram entendidas. Esse é um tempo de recapitulação, né? Lembra quando a gente estava na escola? Acho que poucos de nós ficaram de castigo na escola, né? Mas quando a gente vê se falando de escola e de castigo na escola, você tem que escrever de novo uma porção de vezes aquilo que você fez de errado, corrigindo o que você fez de errado. Isso era uma coisa que existia num tempo muito passado, né? Ou você fica ali refletindo sobre aquilo. Então esse foi o nosso tempo de reflexão. Nós não pudemos fazer nada fora para que a gente realmente olhasse para dentro, né? Que a gente tivesse aquela volta para dentro de nós mesmos.
Mesmo que tudo pareça ruim, a fé nos mostra que tudo é feito em favor nosso. Tudo é feito. Se nós temos fé, se nós temos uma ligação com a espiritualidade, uma ligação estreita com Jesus e com o Pai Celestial, nós sabemos, a fé nos mostra que tudo é em favor nosso. Tudo o que é interrompido ou o que não nos é permitido também é manifestação da ação de Deus. Quantas vezes a gente gosta de brincar, né, que quando você sai de casa e perde a chave, né, perdeu a chave do carro, você perde a chave do carro. E a chave do carro está ali na sua vista e você procura a chave do carro na casa inteira. Depois você fala, está aqui, agora eu vou sair atrasada. Então a gente pensa, né, a gente costuma brincar e pensar assim, Senhor, escondeu a chave para não me acontecer alguma coisa ruim no caminho, né? Nós brincamos com isso, mas esse pequeno exemplo é para mostrar como realmente nós somos assistidos, atendidos e dirigidos, né? A gente sabe também que no universo não existe nada que não tenha uma razão de ser. Tudo na vida tem uma razão de ser. E aí a gente pode perguntar, esse caos tem razão de ser? Esse caos que se instalou na Terra tem razão de ser? Tem super razão de ser. Tem uma razão muito forte de ser, né? Nós estamos agora, como humanidade, nos preparando para a Terra de regeneração. O que é a Terra de regeneração? Todos nós já conhecemos, todos nós sabemos, já foi muito explicada por Kardec, né? Pelos espíritos luminares todos, pelos espíritos que nos assistem, o que é a Terra de regeneração. E lá em 2012, quando começou aquela ideia de que o mundo ia acabar, e todo mundo começou a ficar desesperado, né? Aqueles que não tinham uma fé consolidada começaram a ficar desesperados, então os espíritos começaram a trazer informações a esse respeito. E a Joana de Ângeles, tem lá o livro do Manuel Filomeno, Transição Planetária, né, que foi psicografado pelo Divaldo, e o outro psicografado por ele também, da Joana, que chama-se Entrega-te a Deus, né? Então, e eles mostraram para nós, eles e as mensagens de Dr. Bezerra, as mensagens de outros espíritos, mostrando para nós que não ia acontecer um final de mundo, né? Que não ia acontecer um final de mundo, porque toda aquela convulsão geológica, a convulsão social, a convulsão emocional das pessoas, tudo aquilo estava sendo era alguma coisa muito precipitada e que não havia o que fazer a respeito. Então, se não há o que fazer a respeito, entrega-te a Deus, né? É o que a gente pode fazer. Muito bem, a humanidade está se preparando para chegar numa terra que, como diz a Joana de Ângeles, é uma terra onde não haverá mais sofrimento. Não haverá mais sofrimento. E a tônica dos relacionamentos humanos a tônica será o amor. Todos os relacionamentos serão baseados no amor. Então vejam só a propulsão de tudo isso. Veja como é grande como tem que ser grande essa preparação da humanidade para chegar nesse ponto, né? Nesse ponto. Nós vimos meio devagar aí, mas aí Jesus resolveu dar uma aceleradinha no processo. Mas me lembro que eu estava ouvindo há um tempo atrás uma palestra do Haroldo Dutra Dias e estavam discutindo se realmente o Brasil era a pátria do Evangelho, se não era a pátria do Evangelho, um monte de perguntas e tal, né? E me lembro só de uma frase dele, ele falou assim, você acha? Porque não é, porque olha a política, porque olha aquilo, porque veja aquilo, olha o Brasil, que horror, não sei o quê, fazendo assim uma revelação muito negativa sobre o Brasil. E o Haroldo disse assim, você acha que se Jesus quiser, isso não muda assim? Ele brincou lá no jargão de advogado dele. É só ele dar uma canetada. E quando aconteceu o primeiro surto de vírus, eu falei, Jesus deu a canetada. Ele realmente deu a canetada dele. Vamos acelerar esse processo aí. Vocês acham que antes da pandemia, nós estávamos preparados para viver num mundo onde o amor será a tônica dos relacionamentos? É praticamente impossível de imaginar que as pessoas, como estavam antes,
todas as pessoas conseguiriam viver num mundo onde não se pudesse tirar as coisas dos outros, onde não se pudesse faltar com a verdade, onde o outro era tão importante ou mais importante do que eu. Então nós realmente não estávamos preparados para esse caminho que a humanidade precisa seguir, né? E aí a gente pensa, como que a gente faz então? Como é que a gente faz para conseguir ficar pronto para chegar nesse ponto de fazer parte da Terra de Regeneração? Porque havia até, lá nesse tempo de 2012, né, nós preparamos muitos seminários sobre transição planetária e havia até uma brincadeirinha assim. A enfermeira que trabalhava comigo dizia assim, eu falava alguma coisa para ela, meio fora de propósito, assim, uma brincadeira, não vai fazer isso aí não, deixa para lá, Aí ela falava assim, olha o planetão, tá fazendo um caminho para o planetão. Ficou uma brincadeira com essa história de você ter que deixar a Terra para ir para um outro planeta, porque você já não pudesse mais permanecer neste planeta aqui com as características que ele terá, né? E que a humanidade terá que ter para permanecer aqui, né? Em tempos de tempestade, o que nós fazemos então? Seguimos a orientação de Joana, entrega-te a Deus, né? Entrega-te a Deus, Ele tem as respostas. Infelizmente, né, a melhor forma, forma mais rápida de aprendizado da humanidade no estágio em que ela está é através do sofrimento. Infelizmente, ainda é através do sofrimento, né? A gente sabe que nós sabemos que poderíamos ter escolhido crescer através do amor. Mas, como eu disse lá no começo, nós estamos reanalisando a nossa conduta. Nós estamos olhando para nós e reajustando lições que nós não aprendemos, não tínhamos aprendido, ou que não tínhamos entendido como é que funcionava, né? Então, nós estamos numa fase de reajuste, estamos num caminho de reajuste. Nós estamos ainda engatinhando no amor, engatinhando mesmo no amor. Nós somos crianças muito pequenas que ainda não ficaram de pé para caminhar a passos seguros no amor. Então, é preciso então que haja, nesse período, situações para nós de sofrimento para que a gente compreenda. A Joana de Ângeles tem uma frase muito interessante sobre essa parte do sofrimento e precisar sofrer, né? Ela diz que não é através do sofrimento que a gente cresce mais profundamente. Nós crescemos profundamente através da prática do bem. Ela diz, existe uma história que a gente achava muitos anos atrás, as pessoas achavam que, por exemplo, se eu viesse aqui e nessa encarnação, tirasse a vida do Genésio, na próxima encarnação tinha que ser mãe dele. Tinha que dar a vida para o Genésio, né? Hoje a gente entende que não é assim que funciona, né? Que não é como a pena de talião, né? Não é assim que funciona. Mas nós sabemos como é que funciona isso. Como é que eu faço quando eu cometo engano? Joana diz assim, não é através do sofrimento que você consegue o desenvolvimento da consciência, mas é através da aplicação do amor que você consegue. E não importa quem você faça o bem, é a ação do bem em si mesma que vai quitar a sua dívida com a consciência universal, que é a sua própria consciência ampliada, né? Então, é dessa forma que nós vamos conseguir nos melhorar, ampliar, desenvolver as potencialidades da chama interna e nos tornarmos cada vez mais iluminados. A tempestade está passando, mas o vento ainda está batendo na porta, né? Nós ainda estamos pisando em ovos. A gente não sabe se já pode arrancar o sapato e sair andando descalço rapidamente. Nós ainda estamos pisando em ovos, né? E é preciso, e esse pisar em ovos que a gente adquiriu agora, né? Essa maneira de lidar com um pouco de cuidado com as coisas, com mais cuidado com as coisas, é uma forma muito boa. Porque quando você faz as coisas muito rapidamente, você não presta atenção no que você faz.
Lembra quando a gente aprendeu a dirigir? Quem aprendeu a dirigir? Quando nós aprendemos a dirigir, quantos pedais tinha no carro? 20, né? Tinha 20, com certeza tinha 20. Hoje você nem sabe quantos pedais tem, você vai lá, dirige o carro e pronto, né? É um hábito adquirido, é um conhecimento aprofundado. É assim com cada coisa da lei de Deus. Nós vamos aprendendo aos pouquinhos, entronizando e nos tornando senhores daquele conhecimento e daquela ação. Além de nós não ser... Como é que a gente pode desenvolver uma confiança verdadeira e profunda na nossa relação com Deus? Como que a gente pode fazer isso, né? Normalmente, o que dificulta a nossa identificação com o Criador é o fato de que nós não nos achamos merecedores, ainda que estejamos fazendo o melhor de nós, né? Porque ninguém está aqui planejando, pelo menos não entre nós, planejando prejudicar de livre e espontânea vontade um outro ser humano. Nós estamos vivendo e fazendo as coisas da melhor maneira que nós sabemos. É verdade que muitas vezes a nossa melhor maneira pode não ser a melhor maneira, mas nós estamos fazendo o nosso melhor. Infelizmente, a gente ainda tem um processo de identificação com a culpa que nos faz achar que nós não somos merecedores do amor do Cristo e da nossa ligação com Deus, né? Então, por que será que a gente acha isso, né? Nós achamos isso porque nós temos o ideal do Cristo. E o Cristo era a perfeição. O amor do Cristo e a ação do Cristo eram perfeição. Então, nós nos comparamos com Ele e achamos que não somos merecedores. Nós estamos muito longe do Cristo. Então, tudo que nós fazemos, tudo aquilo que nós já conseguimos fazer é conquista nossa. A gente já dirige o carro. Já está dirigindo, de uma certa forma, o carro da vida, né? O Dr. Bezerra nos esclarece que nós, os espíritos eternos, somos projetos de luz. Ele nos chama de projetos de luz. Ele fala assim que nós somos uma energia mais ou menos condensada, mergulhada na luz. Nós vivemos mergulhados na luz, como os peixes no oceano. Nós estamos mergulhados na luz. Nós estamos agindo no campo da luz. É preciso que nós tenhamos noção disso, e ele diz, nós somos herdeiros da luz. O nosso crescimento é feito na luz. É preciso aprender o relacionamento com a luz, né? Nós precisamos realmente cultivar a nossa certeza no relacionamento com Deus. Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, pergunta, não sabeis que sois um templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, ele está dizendo para nós que realmente nós temos Deus dentro da gente, que Deus é parte de nós. E ele afirma isso com categoria, né? E como nós vamos fazer para nos sintonizarmos diretamente com Ele? Como é que a gente pode fazer para chegar a essa comunhão estreita com Ele? Vamos contar para vocês a história de um homem que teve um câncer. E o câncer foi crescendo, e ele fazendo tudo o que ele podia para melhorar. E o câncer cresceu tanto que tomou o corpo inteiro. Aí o médico chegou para ele e falou assim, olha, meu amigo, nós fizemos tudo o que podíamos. Eu de minha parte, você da sua. Não lhe restam 2 meses. Então, faça o seguinte, não vamos tentar mais nada, não vamos sacrificar mais nada. Você vai para casa e vai viver de amor. Você vai viver o amor da sua família, você vai viver o seu amor pelas coisas, você vai fazer o que você gosta. Se você tem uma relação com a divindade, você tem uma religião, viva a sua religião, estreite os seus laços, e o homem foi. 2 anos depois, o homem chega no consultório. Oi, doutor, consulta lá do... Não, tá errado. Acho que é um homônimo. Ele entra na sala. Você não morreu? Não, não morri. E como já faz 2 anos que eu não morri, eu vim aqui para a gente fazer uns exames para ver como é que eu estou. Aí ele falou, mas me fala como é que foi, tem tanta gente doente aqui, me conta. Ele falou, eu cheguei em casa e não fiz nada. Cheguei em casa e falei, Deus, o senhor viu que eu fiz tudo que eu podia, né? Não tem mais nada que eu possa fazer, não tem mais nada que o médico possa fazer, então eu estou desistindo aqui e entregando nas suas mãos. Está nas suas mãos.
seja feita em mim a sua divina vontade. E passou a viver normalmente. Muito bem, seja feita em mim a sua divina vontade. Ele se entregou completamente àquele que lhe deu a vida. Ele entregou a vida dele nas mãos daquele que lhe deu a vida. Quando nós aceitamos as designações divinas e nos entregamos, nos rendemos plena e profundamente, a fé se torna divina. E ela produz uma serenidade profunda no espírito que se rende ao Criador. Nós devemos nos lembrar que o Senhor da vida não nos julga. Ele apenas nos ama e espera pacientemente por nós. Espera que nós nos desenvolvamos com muita paciência, né? Bem, agora para a gente encerrar, vamos fazer como uma prece um exercício de ligação profunda com o Pai. Então vamos fechar os nossos olhos. Fechemos os nossos olhos, façamos uma respiração profunda. Pense naquilo que você mais precisa. Pense no seu maior tormento, na sua maior dor, no seu maior medo. Pense e relaxe. Abra o seu coração. Abra completamente o seu coração. É hora de admitir que você precisa de ajuda. Você agora vai admitir que precisa de ajuda. Que você não sabe como resolver tudo isso. Nesse momento, desista da luta contra esse tormento, essa dor, tudo isso que está perturbando você. Desista e relaxe. Será que você conseguiria entregar o controle dessa situação nas mãos dessa inteligência suprema que sabe como resolver isso? Será que você consegue abrir mão do controle? Não tente controlar a forma como isso vai ser feito. Não faça um scriptzinho para Deus seguir. Confie. Ele conhece as respostas. Ele sabe como resolver. Entregue tudo isso a Ele. Entregue o seu coração, entregue a sua alma, o seu espírito a Ele. Renda-se. Diga do fundo do seu coração: Senhor, seja feita em mim a sua divina vontade. Respire fundo, mais uma vez, e sinta o alívio, a serenidade e a paz. Confie que a inteligência sublime e suprema conhece a solução. Esta é a verdadeira confiança no Pai Criador. Se ainda não foi possível nesse momento entregar-se completamente e confiar, repita em casa o exercício várias vezes. Agora você pode abrir os seus olhos. A nossa irmã Meimei nos esclarece, nos pede que façamos. Ora como quem sobe ao céu pela estrada sublime da bênção. Contudo, quando voltares da divina excursão mental, da divina excursão que fizeste em pensamento, desce os teus olhos para o vale dos que padecem. Ela dá essa orientação para nós e a gente sabe que servir ao próximo é tornar-se instrumento de Deus. E no momento que nós nos tornamos instrumento de Deus, nós expandimos a energia de Deus que está em nós. E nós começamos a ter uma relação mais estreita com Ele e uma confiança mais verdadeira, né? Todos nós cristãos temos exercitado a prece em favor de alguns e a favor da humanidade inteira, né? Esse é, sem dúvida, o maior de todos os fatores que tem acalmado os ventos da tempestade, da doença e da dor. Sejamos infinitamente gratos a Jesus pela providência dessa dor e dessa tempestade que nos está iluminando e preparando para vivermos com amor e no amor na terra de regeneração.
Ainda que nós não tenhamos entendido, Senhor, volta os seus olhos para nós, Jesus, e ajuda-nos a ampliar a energia divina que há em nós, para que nós possamos a cada dia servir mais e melhor, e a cada dia compreender mais e melhorar mais. Sê conosco, Senhor, na infinita misericórdia do seu coração divino. Agora, nós vamos fechar novamente os nossos olhos, imaginar novamente Jesus de braços abertos lá no alto, seus braços formando aquele cone luminoso e do seu coração fluindo as energias benditas de cura, de refazimento, as energias de reposição, as energias de mudança, as energias de confiança, as energias de fortalecimento na fé, as energias de fortalecimento físico, mental, emocional e espiritual. Vamos então sentindo agora que os mentores espirituais estão na nossa frente. E esta corte de espíritos de luz que estão conosco hoje, dirigem o seu coração, a sua mente, as suas mãos, a sua energia para nós. E todos juntos vamos nos embebendo dessa energia divina que vai acalmando o nosso coração, clareando a nossa mente, que vai fortalecendo o nosso corpo físico, que vai abrindo os nossos olhos para a verdade, para a luz, e vai emancipando a nossa mente dos erros passados, emancipando a nossa mente de tudo que nós ainda nos mantemos presos no passado e descortinando um caminho de realizações na luz e na bênção diante dos nossos pés. Sintamos o refazimento, a bênção de luz e agradeçamos do fundo do nosso coração a todos os mentores que estão aqui nesse momento, nos auxiliando, nos amparando, nos refazendo, iluminando os nossos caminhos. Que a divina luz do Senhor se derrame sobre cada um deles, abundantemente, e que toda essa casa possa receber abundantemente a luz divina, para que continue sendo, como sempre, um foco da distribuição de luz para todo o espaço em derredor e para todo o bairro. Que assim seja, com a graça de Deus.